Olá pessoal, boa tarde. Hoje nossa primeira live abrindo aí a semana de violência doméstica. Eu espero que estejam me ouvindo bem. Ainda não entrou ninguém podendo passar esse feedback. Deixa eu ver que começou. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde, Sheila. Daqui a pouco a Marina tá entrando aí. Eu tô conectando o WhatsApp aqui no computador para poder conseguir responder vocês lá no grupo ainda. Tá? Se quiserem mandar perguntas, vocês podem mandar perguntas por lá. Boa noite, Jennifer. Marina mencionei uma publicação, então daqui a pouco ela deve estar aí. Vão chegando, vão ficando à vontade. Esse é o primeiro evento da nossa semana de violência doméstica. Boa noite, Kelly. Boa noite, Eliane. Eliane Francisca. Nossa primeira live, né, do caso de violência doméstica nessa semana. Essa semana a gente tem muito evento. Então tem dia que a gente vai ter duas atividades, uma live, uma roda de conversa. Tem, acho que um dia que tem duas lives. Não, acho que a gente não tem dia com duas lives. Isso aí, pelo menos eu acho que não. Mas a gente tem um curso no dia 3. Tem dois cursos no dia 3. Tem roda de conversa, tem live. Vou abordar muito tema dentro de... Boa noite, Jubes. Jubes? Ô filho, não aparece teu nome. Vamos abordar muitos temas dentro de violência doméstica e relacionamento abusivo, tá bom? Hoje a nossa live é com a psicóloga Marina, deu o nome certo. E vamos falar sobre os aspectos psicológicos do feminicídio. Então a gente vai começar com um teminha um pouco pesado. Adriana, para poder se inscrever no certificado, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, você manda mensagem pra gente que após o evento eu te mando o link do grupo, tá bom? Ou então alguém da equipe já te manda durante o evento, talvez a Michelle esteja por aí, ela envie. Marina, eu convidei e ela não entrou ainda. Marina calou, deixa eu convidar de novo. Então depois do evento manda. Esse evento tem palavra de verificação, tá, gente? Eu vou passar para vocês no meio e no final do evento, eu passo para vocês a palavra de verificação. Essa palavra vai ser solicitada para emissão do certificado. Então, lá no formulário de presença que a gente vai enviar no grupo, vai ser solicitado uma palavra de verificação. Só preencher lá e vai estar tudo ok. Vocês vão receber o certificado de vocês. Os certificados vão ser enviados na semana que vem, tá? Adriana, tem outros grupos, tá? A gente criou um grupo separado para cada evento. Então é só mandar mensagem pra gente. Mesmo o grupo que está lotado, a gente criou um segundo grupo dele para poder abranger bastante gente. Ok? E se precisar, a gente cria 3, 4, 5 e assim vamos. Mas além dos grupos centrais, a gente criou um grupo para cada evento, para cada live, até para poder trocar uma ideia melhor, explicar como tudo funciona. Abrir os grupos para diálogo, que a gente normalmente abre uma hora antes. Então, sempre tem margem. Solicitação já está convidada e tem uma solicitação. E aí, como a gente faz? Instagram me ajuda. Já convidei ela, não pôde participar. Deixa eu convidar de novo. Solicitações, convidar. O Instagram não está facilitando a minha vida. E lá vamos nós. Opa, chegou. Deixa eu ver o volume aqui. Olá, Marina, seja bem-vinda. Olá, Nicolas. Boa noite a todos. Clima do Natal, gente. De Natal. Deve ser, está longe, gente. O ano está passando rápido, mas não tão. Vai ficar gravado sim, tá, gente? Então, gente, hoje a live vai ser com a Marina. Eu vou já adiantar as apresentações, porque normalmente live boa corre muito rápido o tempo. E daqui a pouquinho, quando a gente já tá acabando. Isso é muito triste. Marina, seja muito bem-vinda, gente. A Marina é psicóloga. Quer se apresentar? Acho que você pode falar melhor sobre você do que eu essa semana tô mais do que perdido. Gente, semana de projeto de pesquisa, não existe. Fique à Não, vontade aí, tudo Marina. bem. Bom, pessoal, meu nome é Marina, sou Marina Caluffi, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho comprido, estou de blusa preta, atrás de mim tem uma parede branca de um quadro azul. E eu sou psicóloga em Franca há mais de 10 anos, me formei pela Unifran. E eu sou membro do Conselho Municipal da Condição Feminina, faço parte da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, sou integrante do projeto Escutativa e estou como voluntária no CRAM. Quero agradecer vocês do Brapsi, o Nicolas, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente poder falar desse tema que é tão importante. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre feminicídio. Eu apresentei para vocês que a gente vai abordar um pouco sobre os aspectos psicológicos do feminicídio. Eu fico um pouco perdido por aqui, que eu estou tentando acompanhar as coisas que estão chegando no WhatsApp,
pessoal vem reclamar de certificado de vez em quando nessa hora e manda mensagem no privado tentando ver o que está rolando. Então, hoje a gente vai falar sobre feminicídio, vamos entender um pouco mais sobre o que é o feminicídio, quais aspectos psicológicos, como afeta até a questão da sociedade, né? Porque quando tem uma incidência do feminicídio, um crime desse porte em uma região, a preocupação em si, em geral, social, costuma ser impactada, né? Então, você poderia começar falando com a gente um pouquinho sobre o que é o feminicídio, para deixar essa questão clara? Sim, antes de explicar sobre o feminicídio, que inclusive muitas pessoas me perguntaram, né? Ah, feminicídio, o que é isso? Para algumas pessoas isso é muito comum, para outras ainda não é tão familiar esse termo. Mas eu queria fazer uma vivência assim. Identifique, eu vi que tem muitas mulheres que entraram aqui na live, que estão participando, então identifique se você já trocou de calçada quando estava andando em uma rua deserta e viu um homem vindo na sua direção. Se você se identifica, não tem como a gente levantar a mão, mas... Manda um pontinho aí no chat. Vai funcionar. Boa. Se você já abaixou a cabeça ao passar por um grupo de homens te olhando. Eu já. Se nesse horário, né, próximo das 6 horas, 5 horas da tarde, você já começa a ficar com medo de sair de casa, de andar na rua. Eu tenho um negócio que parece que dá 8 horas da noite, parece que eu já fico com medo de andar na rua. Se você já foi chamada de louca por rejeitar um homem, se às vezes você não quis ficar com algum moço, se você não queria sair com alguém, essa pessoa te chamou de louca. Se você, quando foi pegar um táxi, um Uber ou um ônibus, estava sozinha, você pegou o celular e começou a fingir que estava falando de alguém, geralmente do sexo masculino. Toda vez que eu pego o Uber, eu faço isso. E, indo um pouquinho para o campo da infância, quem, quando era criança, já foi cobrado de ajudar nos afazeres domésticos ou de cuidar de irmãos mais novos, mesmo com o irmão mais velho que você, mesmo tendo o irmão mais velho, e ele ficava lá só brincando. Quem já ouviu os pais ou os tios incentivarem os meninos, né? Às vezes até facilitarem o acesso deles à pornografia muito cedo, a ter várias namoradinhas na escola e que falaram assim para você: ah, se você aparecer com um namorado, você vai ver, né? Ai de você se ficar com alguém. Ou então, se em algum aniversário de criança você já pensou em dar uma cozinha para um menino ou uma arminha para uma menina? Vocês percebem essas sutilezas? A violência, ela começa aí, o nosso comportamento, as nossas crenças sobre violência. Mas afinal de contas, o que é o feminicídio? O feminicídio, ele é uma categoria criada dentro das leis para homicídio, para qualificar o assassinato ou atos de violência com uma mulher pelo fato dela ser do sexo feminino. Levando em consideração, entra, né, dentro de feminicídio, violência doméstica e o menosprezo ou discriminação pela condição de ser mulher. E esse inciso do feminicídio, ele foi inserido no Código Penal em 2015, muito recente. Dia 9 de março de 2015. Posso fazer um contexto histórico ou você quer perguntar alguma coisa, Nico? Pode sim, eu queria só fazer uma pontuação, que a gente vai vendo que durante as perguntas, muitas mulheres se manifestaram aí no chat, e eu acho que se a gente perguntar que mulher nunca passou por nenhuma dessas coisas, ninguém vai se pronunciar. A gente não vai ter nenhum pronunciamento. Verdade. Coisas muito... eu não tô conseguindo ver o chat, então eu não vi. Eu tô vendo aqui e é verdade. Um monte de ponto. Eu, sim, claro, óbvio. Muitas se manifestaram a respeito disso. E quem nunca passou por isso é muito difícil. A gente já nasce com medo, né, meninas, de sofrer alguma violência. E hoje em dia, com as redes sociais,
a gente vê várias pessoas falando sobre relacionamento abusivo, relações tóxicas, cancelando as pessoas, sobre empoderamento feminino. E isso é bom, né? Que bom que a gente está tendo acesso a tudo isso agora. Mas a gente não pode esquecer que há poucos anos atrás a violência contra a mulher ela não era considerada um problema. Quando o feminicídio começou a fazer parte do Código Penal, foi como se colocasse uma bússola sobre esse problema. Evidenciou, porque até então não tinha dados de quantas mulheres eram mortas dessa maneira. E nós viemos de anos e anos, né, de submissão, de uma cultura onde a mulher é considerada posse de um homem. Que os homens tinham passe livre, né, para serem agressivos, porque afinal de contas isso era instintivo dos homens. Então a gente carrega com a gente essa lógica patriarcal, apoiada muitas vezes na religiosidade, de que as mulheres também acabam reproduzindo esses comportamentos e crenças machistas, normalizando a forma que a gente é tratada. Vocês já devem ter ouvido mulheres mais velhas dizerem assim: a mulher edifica o lar. Só a mulher é capaz de mudar o homem. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, né? As pessoas mudam quando elas querem, quando elas identificam que alguma coisa está errada, que o comportamento dela não está condizente. E quando as mulheres eram traídas e abandonadas pelo marido, a gente ainda tinha que ouvir assim, né? Que não conseguiu segurar o marido, ou então que a culpa era delas, do marido ter rejeitado, querer sair de casa, abandonar elas. E foi só com a ascensão do feminismo que as mulheres começaram a ter voz própria. E aí sim a gente começar a mudar essa realidade. Então, o feminicídio ele é o grau máximo que pode acontecer dentro de uma violência doméstica. Por isso que eu estou falando de relacionamento abusivo, violência doméstica. Ele é o pior que pode acontecer, porque é quando a mulher morre. E quando a mulher morre, já não tem mais o que ser feito. Eu estava vendo uma pesquisa, todos os dias no Brasil, 20 mulheres morrem pelo fato de ser mulher. Aqui em Franca, eu estava realizando um trabalho umas semanas atrás, e eu pesquisei que onde a gente vê lá do site da polícia, que neste ano, até maio, tiveram 25 estupros em Franca. Então, são dados de violência muito grande. E aí que a gente entra para falar um pouquinho sobre o ciclo da violência, que na maioria das vezes, os relacionamentos, eles iniciam totalmente o oposto do que ele tende a virar. Os abusos começam de forma muito velada. Às vezes os homens, né? Não que isso venha só, esses relacionamentos abusivos venham só dos homens, mas então vamos falar assim, o parceiro, a parceira começa a falar assim: eu te acho tão mais bonita sem maquiagem, de cabelo preso, com uma roupa mais discreta. Ah, eu não tenho amigo, só você me entende. Então, quando você tem algum combinado com as suas amigas, que combinou de ver, de encontrar, ele fala assim que não tá bem, pede para você ficar com ele. Ou então faz uma surpresa romântica bem naquele dia que você falou que tinha uma festa da família. Tudo isso são pequenos sinais de manipulação, de uma violência psicológica que ela já começa aí. Até que essa violência, essa manipulação, ela começa a romper a barreira do respeito. E o respeito ele é considerado um termômetro. Ele é o sinal que avisa quando essa manipulação, esse comportamento dentro de um relacionamento, ele já está passando por um grau mais perigoso.
E a gente entra na primeira etapa do ciclo da violência, que é o grau 1, que é tensão na relação. Começam os xingamentos, as ameaças, sempre colocando a mulher como culpada. Que o homem só fez isso porque ele amava ela, que ela que deixou ele daquele jeito, que a culpa foi dela. Então, parte para o segundo estágio, que é o da explosão, e começam a acontecer várias agressões físicas, a violência sexual. Quando a mulher ela é forçada a ter relação mesmo estando num relacionamento, mesmo sendo casada, namorada, isso é uma violência sexual. Isso é considerado violência. Quando ela é impedida de tomar anticoncepcional. E a terceira, e quando isso acontece, de partir para agressão física, de violência sexual, a gente entra num terceiro estágio, que é o de lua de mel, que o autor da violência, ele se mostra arrependido, ele fala que mudou, que nunca mais vai fazer isso, procura o perdão, faz atos românticos. E a mulher começa, né, às vezes por gostar, por algumas questões, a tentar reconciliar, afinal de contas, quando ela conta para as pessoas da família, para as mães, para as avós, para as tias, aguenta mais um pouco. Ele é tão bonzinho, eu aguentei tanto tempo. Não é isso tudo. Não deve ser tudo, você está exagerando. Eu acho que você está exagerando, não deve ser isso tudo. Está na hora da raiva. É mesmo, ele devia estar cansado do trabalho, a gente vai falar disso uma hora. E se nada é feito, esse ciclo ele se repete até que a mulher se vê como com uma autoestima minada, depressiva, dependente emocionalmente, dependente financeiramente, com filhos, sem trabalho, sem amigos, sem o apoio da família, completamente sem rede de apoio. Se achando, inclusive, merecedora de estar naquela situação que ela mesma causou, segundo o agressor. E ela se ilude, né, para se manter, para se motivar a continuar nessa relação com mentiras. São as famosas mentiras que a gente conta para nós mesmos, né? Que ele vai mudar, que ele só faz isso porque ele ama muito a gente. Tá orando pouco. Ele tava. Oi? Tá orando pouco. Que tá orando pouco, que é falta de Deus. Que ele tava num dia ruim, estressado com o trabalho. E aí a gente pensa, né? Mas com esse tanto de informação, esse assunto já apareceu tanto em novelas, né? Por que isso ainda acontece? E eu percebo nesse meu trabalho com as mulheres em situação de vulnerabilidade, ali no CRAM, que muitas vezes as informações elas não chegam aonde ela mais precisava. Que nas mulheres negras, nas mulheres da periferia, a gente vê que as mulheres que mais morrem são as mulheres negras e as mulheres de periferia. Porque ali no CRAM é muito difícil. Geralmente chegam mulheres que às vezes a gente nem imagina que estaria passando por aquilo ali. Mulheres com uma situação financeira legal, sabe? Que nem é tão ruim assim. Ou então mulheres brancas, mulheres que estudaram. E essas mulheres elas precisam se sentir acolhidas. Porque às vezes elas até têm um processo de reclamar para os amigos, para a família, e chega uma hora que a família, os amigos, eles cansam, eles meio que desistem dessa mulher também. Não acredita, logo você se separou, logo você volta, né? A mulher às vezes passa a ter vergonha de falar de que ela quer sair desse relacionamento, que ela não aguenta mais. A doutora Estela Lima, ela escreveu um artigo sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, que fala sobre a assistência, a prevenção e a repressão. Que as nossas leis, inclusive a Lei Maria da Penha, ela é considerada a terceira melhor lei do mundo para a defesa da mulher.
e que a gente tem que trabalhar nesse processo de dar assistência à mulher, de prevenir que essas violências aconteçam e reprimir quando elas acontecerem. E essa assistência, essa prevenção, ela também só vai acontecer, Nicolas, você até tinha me falado, se a gente também der uma assistência para esses agressores, se tiver grupos de tratamentos para os homens, para os agressores, se a gente começar a falar mais sobre também masculinidade tóxica, né? Que eu vejo que às vezes traz muito para a mulher essa responsabilidade de lidar com a violência que ela sofre. E a gente tem que estar esquecendo um pouco, né, de que ela vem também do outro lado, e o outro lado ele precisa ser considerado, ser visto, para que isso mude. Fala-se muito sobre encerrar a violência, né? Mas pode-se falar sobre evitar que ela comece. Então a gente precisa trabalhar essa conscientização, trabalhar essa masculinidade tóxica, que nem você falou, para que se evite que traga, porque a responsabilidade disso não é da mulher. Então o homem tem que tomar essa consciência, tem que tomar esse partido de mudança, de entender o seu lugar e que não há uma relação de posse, mas de companheirismo. Então tem muito que se trabalhar no aspecto geral da sociedade. É um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. E você até comentou a Estela, ela tá aí nos comentários, gente. A Estela Lima tá por aí, tá ali, comentou agora. A gente vai ter o curso com ela, a gente conseguiu fechar com ela o curso no sábado. Vai falar sobre a Lei Maria da Penha e sobre música. Ai, que legal. Usa a música como ferramenta para abordar e falar sobre a violência doméstica, sobre o aspecto judiciário. E pode continuar, que tá muito bem, você tá falando muito bem. Eu tô aqui quietinho, tô nem levando pergunta, porque tá ótimo. Não, eu tinha preparado sobre isso e falar para vocês. Não sei se vocês conhecem sobre essa cartilha. Ela chama Vire a Página Mulher. Ela foi idealizada por alguns grupos aqui da cidade, pelo Conselho da Mulher, pela Comissão de Combate à Violência. Ela pode ser baixada em PDF pela internet. E ela fala de assuntos muito legais sobre como identificar um relacionamento. Acho que travou. Travou. Daqui a pouquinho ela deve estar voltando. Eu provavelmente já tenha percebido que travou, senão ela vai ficar falando sozinha ali, gente. Isso é muito ruim. Eu já fiquei fazendo isso algumas vezes. Então, pessoal, já vou aproveitar para poder passar para vocês a palavra de verificação. A palavra de verificação de hoje vai ser autoestima. Vamos botar com autoestima? Vou botar como autoestima a palavra de verificação hoje. Vou até anotar aqui no grupo da coordenação para poder botar no formulário de presença, tá bom? Vai ser a palavra de verificação de hoje, vai ser pedida no formulário, tá bom? E seguindo, hoje vou falar um pouco mais sobre o curso que a gente vai ter com a Estela. No sábado teremos um curso com a Estela sobre música e violência doméstica, falando sobre conscientização, falando sobre leis. Ela é advogada, então vai trazer esse aspecto legal pra gente. Ela não voltou, não. Vou mandar o convite aqui de novo. Autoestima. Michele, se estiver por aí, manda aí nos comentários que eu fixo aqui. Autoestima. Eu digitando nesse celular vai ficar uma loucura. Posso tentar, peraí. Ah, foi. Fixar. Pronto, tá fixado aí. Vai ficar fixado aí até o final da live a palavra de verificação, tá, gente? Daqui a pouquinho, a escola deve estar voltando aqui. Deixa eu mandar outro convite. A Marina vai estar voltando para estar com a gente. Já mandei o convite para ela. Tá? Mas o que vocês estão achando? Eu estou vendo que vocês estão comentando aí que estão gostando da live. Quem tiver pergunta, pode mandar tanto aqui na caixinha de perguntas que fica aqui embaixo em algum lugar, como podem mandar para a gente no grupo, tá, gente? O grupo lá no WhatsApp também serve para isso. Eu estou acompanhando o grupo. Se tiverem dúvidas, podem mandar para lá, tá? O formulário será enviado no WhatsApp. O formulário será enviado lá e o certificado vai chegar para vocês no e-mail. Marina, eu já vou te chamar de volta. Tu volta para cá, moleque. Tem que terminar de apresentar esse negócio que está muito bom. O formulário é para certificado, tá, gente, da live. Vai ser enviado no grupo lá. O formulário de presença para vocês obterem o certificado. O certificado vai ser enviado na semana que vem. E chegamos a 100 pessoas agora, 102.
Marina, Oi. caiu. Então, eu não sabia se você tinha caído, se eu tinha caído, aí eu fiquei aqui falando. Desculpa, pessoal. Então, eu estava falando da cartilha, né? E essa cartilha ela tem várias coisas legais sobre o ciclo da violência, como identificar um relacionamento abusivo, sobre os lugares que podem prestar apoio à mulher. Então, não sei se vocês conhecem o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Lá é um espaço gratuito e sigiloso que você pode ir pedir orientação. Lá vai ter uma assistente social, uma psicóloga, profissionais do direito para te ajudar e tá te auxiliando ali na DDM. Inclusive, ela é do lado da DDM. Tem o nosso Conselho da Mulher, que eu não sei se vocês acompanham, e a gente luta por várias demandas, várias causas que vão chegando até nós para facilitar e melhorar a vida das mulheres aqui em Franca. E o projeto Escutativa também é muito legal, são todas coisas que vocês podem procurar aqui no Instagram. Então, tem Instagram do Projeto Escutativa, com o promotor Cláudio Scavacini, que é muito legal. Ele presta uma assessoria direta para vocês. O CRAM, a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, o CMCF, que é o Conselho da Mulher. O que mais que eu tinha pensado em falar? Tem alguma pergunta, ô Nicolas? Tem uma pergunta que mandaram aqui no chat, que eu acho que vale repassar. O CRAN é o mesmo que o CRAS? Ou é parecido? Mandaram aqui. Não. Tem outra pergunta que mandaram aqui no chat que daqui a pouco te passa. Vai. O CRAS é o Centro de Referência e Assistência Social. Ele serve para outras coisas. O CRAS, você vai para ele te auxiliar em várias questões. Se você necessita de um auxílio, se você não precisa de um benefício que você não recebe, mas o CRAS também vai te auxiliar. Se você tiver com algum problema de violência, sofrendo violência, ele também vai te auxiliar e vai te encaminhar para os serviços corretos. Ele vai te prestar essa assistência. O CRAM é Centro de Referência e Atenção à Mulher. Vou até conferir, peraí. Eu acho que é isso mesmo. Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Ele é do lado da DDM e você pode ir lá quando você já está... geralmente você é encaminhada para ele através do Escutativa, ou você pode ir direto para lá quando você não sabe exatamente o que você tem que fazer na DDM, se você precisa de outras assistências, tá bom? Para eles te orientarem. A cartilha chama Vire a Página Mulher. Deixa eu mostrar aqui. Vou mandar essas recomendações aí no grupo. A Estela mandou aqui também os arroba, eu mandei para eles ali. Eu mandei esse último aí do Conselho da Mulher, de Franca, depois eu mando. Já adiantei lá. E tem uma outra pergunta que mandaram aqui, que é bem interessante e pega bastante do entendimento popular. Eu botei, não sei se aparece para você. O homem que pratica violência é tipo um doente? Tem algum distúrbio? Ou é só mau caratismo mesmo? Ele pode ter algum distúrbio, não é uma regra. E não é nem questão de mau caratismo, é uma questão histórica que a gente vive, de que o homem ele tinha posse das mulheres. Eu vejo dos casos que eu acompanho, porque eu também sou psicóloga na APAE, e esse tipo de violência também acontece muito com mulheres com deficiência, que às vezes os pais das mulheres, né, eles às vezes acham assim, eu sou pai, eu tenho direito de abusar da filha, de ter esses comportamentos agressivos. Então, isso ainda está muito enraizado na nossa cultura, no inconsciente coletivo. Isso traz com a gente, como se fosse uma memória genética de tudo que a gente viveu no passado. Então, muitos homens ainda acreditam que eles têm esse direito, né, sobre as mulheres, que as mulheres têm que
querer sexo toda hora. Se eles estão querendo, se eles estão investindo nelas, por que elas não vão ser receptivas? Por que elas têm elas podem responder os homens? Por que elas podem não querer alguma coisa? Por que elas não podem estar bem com elas mesmas e simplesmente usar uma roupa mais curta, uma roupa provocante? Por que isso é sinal, tem que ser sinal de alguma provocação? Então, eu não acredito que seja um distúrbio. Em alguns casos pode ser sim, quando há alguma patologia. E mau caratismo? Talvez. Mas isso vem de uma construção histórica nossa. E que a gente só muda isso discutindo, conversando. É pior, se fosse um distúrbio, era algo mais pontual. Um ou outro, mas é pior, uma construção social. Então era uma coisa que, além de tudo, era normalizada. Hoje a gente está vendo com muita estranheza, um tema que é discutido, um tema que é debatido, mas antigamente era normal. Então é pior do que um transtorno. Antes fosse um. Que a gente poderia pensar protocolos, meios de tratamento, tratava um ou outro, mas as estatísticas são piores que isso. Então. Eu achei muito legal, vendo um pouquinho da história da Maria da Penha. A Maria da Penha ela era uma fonoaudióloga, que ela se casou com um colombiano. Ele era um estudioso, um acadêmico. E ela sofreu várias violências com ele. Ela foi baleada enquanto dormia por ele e continuou nesse relacionamento, ficou paraplégica. Depois ele tentou eletrocutá-la quando ela tomava banho, jogando um secador de cabelo ligado. Cometia violência também com os filhos. Parece que ele começou a ter um comportamento mais violento a partir do nascimento do segundo filho. E ela tentou justiça quando ela saiu desse relacionamento, ela conseguiu sobreviver. E parece que ela entrou com os processos, ela não conseguiu que o Brasil ajudasse ela. Foi preciso que ela entrasse em contato com a ONU, com a questão dos direitos humanos, para ajudar ela a ser respeitada, a ter os direitos dela reservados. Parece que ela entrou com um pedido de lei em 87. E essa lei, e a Lei Maria da... Não, em 87, isso. E a Lei Maria da Penha foi ser concedida, foi surgir só em 2006. Ou seja, quase 20 anos para ela conseguir justiça. Então, por isso que ela é considerada também uma guerreira dessa luta contra as mulheres, dessa luta contra a violência contra a mulher. Ela é o símbolo. E a gente acabou tendo essa lei tão importante para nós, considerada uma das melhores. Entendi. Ali eu não peguei o nome da pessoa. Espera aí que eu vou encontrar o nome aqui. Virtuosa em Prática. Não tem o nome. Eu adoro esses arrobas do Instagram, gente. Ela trouxe que é muito papel da mulher na questão da educação dos filhos também, trazendo essa questão. E nisso, apesar de ser realmente um ponto que deve ser levado, esses assuntos têm que ser trabalhados com os filhos, questão de limites, respeito e tudo mais, a gente vê que novamente a gente joga a responsabilidade para cima da mulher, né? O que foi falado? Me desculpa, eu não entendi. Ela trouxe que, no caso, o papel da mulher como mãe e tudo mais, educar o filho dentro dessas questões, sobre violência doméstica, o filho homem, né? Sobre violência doméstica e tudo mais. Então a gente vê sim, que sim, tem esse papel, esse trabalho e tudo mais, mas é uma mudança que deveria. Eu tô falando muito e tudo mais, né, gente? Tô pegando esse vício agora. É uma questão que deveria estar presente já na sociedade, ela já deveria ser levado, por exemplo, para a escola e tirar essa responsabilidade também somente da mulher, porque novamente a responsabilidade é jogada para ela como, além de vítima, como causa, né? Então, mas se a mãe tivesse educado melhor, ele não faria isso. Então, novamente, ele está tirando a responsabilidade do cara e jogando a responsabilidade agora para a mãe dele. Não seria uma responsabilidade dos dois? Porque recentemente eu vi isso. Um colega meu psicólogo, ele deu para o filho, ele comprou para o filho
essas cozinhas de brinquedo, né? Que é uma pia, um forninho, algumas coisas assim. E não vende brinquedos desse tipo com cores mais masculinas, vamos dizer assim, né? Como se cor tivesse um gênero específico. E ele foi muito criticado de estar fazendo isso com o filho, como se ele estivesse influenciando o filho de alguma forma negativa. E ele falou assim: não, eu estou ensinando meu filho desde pequeno que ele vai ter uma casa, que ele vai ser responsável por um lar. Acho que ele deu também uma boneca, que ele vai ser o pai. Então eu quero que ele seja um bom pai. E é por isso que eu estou fazendo isso com ele. E as pessoas criticaram muito. Então, será que é, é uma junção, né? É uma parceria entre o homem e a mulher de deixar essas relações iguais desde criança? Os dois têm as obrigações de ajudar em casa. Os dois têm que cuidar dos irmãos mais novos, né? Tem não. Tem uma palavra muito forte. Mas assim, podem ajudar na criação dos irmãos mais novos. Sobre a questão do respeito com relação às colegas na escola, as mulheres também de aprender de poder ter um acesso maior a atividades consideradas masculinas, como artes marciais, esportes, né? Então, assim, isso é uma junção do casal, é uma responsabilidade. Acho que ela caiu de novo. Aí, vai que volta. Tá caída ainda, tá picotando. A imagem não voltou ainda não. Acho que tá voltando. Lá. Oi, tá me Tô te vendo? ouvindo. Voltou, mas tá caindo ainda. Espera aí. Fala alguma coisa aí. Oi, pessoal. Acho que voltou. Antes você estava ouvindo a voz, mas a imagem estava meio lenta ainda. Agora voltou. Entendi. Nossa, gente, me desculpa. A internet aqui é meio instável. A gente não ouviu o final da sua fala. Eu vi que você continuou falando que ficou picotando aquilo que você estava falando. Mas eu não Não, consegui eu entender. só falei que isso é uma responsabilidade da sociedade, né? O casal ele pode junto ter essa responsabilidade com os filhos e assim construir um futuro diferente, construir uma geração de homens diferentes. A Camis Cavalcante trouxe uma pergunta aqui. Como ajudar uma mulher a conseguir viver novos relacionamentos após uma relação abusiva? Bom, seria muito bom que essa mulher conseguisse ter acesso à terapia. Isso ia ajudar muito ela a se reencontrar, a se refazer, ressignificar esses relacionamentos abusivos que ela teve, a encontrar, entender o que que fazia ela estar naquela relação. Porque alguma coisa mantém a gente, às vezes, nessa relação, seja uma dependência afetiva, às vezes aquela relação supre ela de alguma maneira na parte financeira, numa falta paternal, talvez. Então, ela precisa ter essa busca para ela entender o que é que fazia ela se manter nesses relacionamentos, como que ela vai se reconstruir agora, então fortalecer a autoestima, se empoderar de quem ela é, do valor que ela tem. Às vezes quebrar um pouquinho esses estereótipos de que a gente tem que casar aos 20, ter filho aos 25, né? E que horror ser uma mulher solteira com 30 anos. Vamos normalizar isso às vezes a gente preferir não estar em um relacionamento também. E por que isso é errado?
Sim, sim. Falam, né? Ah, mulher, você não vai conquistar, não vai fazer nada como se não estivesse conquistando nada da vida se não estiver com um homem. Como se tudo que ela fez, estudo, tudo, fosse simplesmente invalidado por não ter um cara do lado dela. Isso é realmente absurdo. Tem que entender que as pessoas podem estar bem sozinhas. Tem muita questão que precisa ser trabalhada no social, que são construções que já vem perpassando aí há muito tempo. Antigamente a mulher só era realizada se tivesse um marido, quando ela saía da casa dos pais e tudo mais. Hoje a gente vive outra realidade. O pessoal está precisando perceber que virou o século, né? Vai que não caiu a ficha de alguns ainda. Bom, É verdade. a Ana mandou uma pergunta aqui, mas não entendi muito bem. Em casos de PACT, não conheço o termo. Maiores de idade, devemos denunciar ou conscientizá-las a denunciar? Conhece o termo? Caso Eu de acho que parte? PACT. Acho que é um termo. Não entendi. Se puder reformular a pergunta, eu agradeço. Vamos para a Eu próxima. também. Estela, como saber se estou em uma relação abusiva? A gente tem que ficar atento a alguns sinais que a gente conversou, né, sobre a questão do limite, do termômetro do respeito. Então, se esse homem ele tem relacionamentos, se ele tem relacionamentos, não, se ele tem comportamentos agressivos, se ele sobe a voz para falar com você, se você se sente intimidada por ele, se você se vê sendo privada, às vezes, da convivência com seus amigos, com a sua família, porque o relacionamento abusivo ele começa assim, né? Ele vai te tirando, ele vai te deixando sozinha. Então começa a perceber se é mais benéfico você estar nesse relacionamento ou não. O que ele está te trazendo de bom? Então comece a identificar se esse homem ele está respeitando os seus desejos, se você tem voz nesse relacionamento, se você é escutada, se você é respeitada. Esse é o primeiro passo para você saber se o seu relacionamento ele é saudável ou não. Se os dois conseguem construir juntos, ou se vocês somam ou se você é subtraída dentro desse relacionamento. Tem uma pergunta aqui que mandaram que é bem interessante. A Ana ela corrigiu ali, mandou aqui no chat que estava querendo falar sobre pacientes. Mas antes de trazer essa pergunta da Ana de novo, eu gostaria de pegar uma pergunta que mandaram aqui no chat e deixar ela um pouquinho mais complicada de se responder. A Cândida mandou a pergunta aqui. Cândida Maria mandou a pergunta aqui. Existe a possibilidade de um homem deixar de ser abusivo? Ela mandou essa questão. Mas como a gente está falando sobre feminicídio, vamos puxar. Um homem que chegou ao feminicídio. Como a gente falaria sobre ressocialização, por exemplo? Gente, vocês me colocam em cada uma, hein? De ressocialização, eu No sei caso, que estão. levar ele a deixar de ser, que ele é o outro termo de deixar de ser abusivo. Né? Ele chegaria, seria possível levar um homem desse tipo a deixar de ser abusivo? Então, eu só queria puxar um pouquinho para a pauta, que seria o feminicídio. Então, ele poderia deixar de ser um Uhum, feminicídio. Não, deixar de ser não vai, entendi. porque ele já chegou ao ato, né? Às vezes a gente acha que às vezes a gente acha que o encarceramento ele é a melhor forma de se corrigir alguma coisa, mas na verdade não. A gente às vezes vai estar deixando esse homem preso, mas isso não vai mudar muita coisa na vida dele. Talvez lá ele pense, ele repense, mas eu não sei até que ponto ele recebe uma assistência para estar revendo esses comportamentos dele. Então, o ideal seria que, ao ser preso, esse homem ele recebesse uma assistência psicológica, talvez psiquiátrica, conseguisse entender de fato a consequência desses atos, desses comportamentos violentos. Muitas vezes, às vezes, ele sofria violência quando criança. Então, ele vem de um lar muito violento, vendo a família ser violenta. Então, para ele, às vezes, isso era normal.
Eu não sei se vocês acompanharam um documentário no Netflix que chama Human, ou Humano, e tem uma parte em que um homem, eles entrevistam várias pessoas e um homem negro, ele conta que ele havia matado a esposa e a filha, e ele conta a história de que ele só entendeu o que era o amor quando a sogra foi visitá-lo na prisão e falou que não tinha mágoas dele, que queria ir lá entender o que aconteceu. E ele falou assim que ele tinha vindo de um lar em que o pai batia muito nele, espancava a mãe, ele e os irmãos, e falava que ele fazia isso porque amava eles, que era para o bem deles. Então ele entendeu que o amor era essa forma violenta, que o amor ele era demonstrado de uma forma violenta. E ele acabou reproduzindo isso, levando ao feminicídio, matando a esposa e a filha. Então, os homens eles precisam desse amparo também, porque não somos só nós que viemos dessa vivência patriarcal, machista. Está enraizado em nós, está enraizado nos homens. Então, eu acredito que uma forma de ressocialização é trabalhar com eles isso. A responsabilidade sobre os atos, a igualdade, o desejo das mulheres, enxergar as mulheres como indivíduos também, a serem respeitadas, a serem cuidadas. Então, participar de alguns pequenos grupos que eu vi que estão acontecendo através dos CRAS, dos CREAS, grupos de homens que foram agressores, homens abusadores, estão fazendo já, começaram a fazer um trabalho com esses homens para que isso não volte a acontecer. Porque o encarceramento só, ele não é muito funcional. A hora que essa pessoa sai da cadeia, 10, 20 anos depois, nada impede que ela volte a fazer isso de novo. E tem risco de até tomar mais ódio, por exemplo, por mulheres, por exemplo, pela ação que foi feita. E a gente tem que entender que prisão no Brasil não tem medidas de ressocialização, não que eu conheça. Pelo que eu vejo sobre o sistema carcerário no Brasil, só tende a criar, a agravar a situação. É uma fábrica de problemas ainda piores. Então, tem que se pensar também como e onde que vai ocorrer essa medida. Mas o Brasil em si também, se a gente for pensar em caráter de lei, tem leis frouxas pra caramba, que só funcionam com uma parcela da população. E aí a gente vai entrar num debate mais prolongado e problemático ainda. Tem uma outra questão que mandaram aqui, no caso foi a Cami. De que forma podemos convencer uma mulher a procurar ajuda profissional quando se encontra nessa situação, já que muitas vezes ela não percebe que está em um relacionamento abusivo? Como convencer? Como levar ela a entender que ela precisa de ajuda, né? Eu acho que convencer. É. Bom, eu não sei, convencer parece que é uma forma também de não respeitar o desejo dessa mulher, né? Mas eu sugeriria assim: mostra para essa mulher que você está do lado dela e o que ela quiser, você quer em dobro, como amiga, como um parente. Então convida ela, fala assim: ó, vamos conhecer, vamos bater um papo com uma psicóloga. Eu acho que vai contornando, sabe? Eu acho que para te ajudar, então, já que você quer continuar nesse relacionamento, para te ajudar a se fortalecer, a aumentar sua autoestima, né? Quem sabe também você não consegue virar alguma chavinha e ir melhorando, às vezes vai contornando com a mulher que você precisa, que você gostaria de conduzi-la até um processo terapêutico, porque às vezes ela ainda existe muito estigma, né, Nicolas, sobre a terapia, sobre quem frequenta um psicólogo. As pessoas acham que elas precisam estar loucas, que elas têm que ter algum transtorno mental para fazer terapia. E não que a terapia é uma ferramenta de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então, eu sugiro que a pessoa vá conversando, vai falando mais sobre terapia, conte exemplos de pessoas que fazem terapia, que melhoraram muito, que foi muito bom para elas,
que dessa forma a pessoa vai se sentindo instigada a procurar, a experimentar, a ver como que seria essa forma para ela. Até porque no Brasil a gente tem uma visão de, até na área da saúde, até na área médica, de só consultar quando tem alguma doença e grave, porque ainda assim a saúde parece que é o quinto plano nessa história inteira. Trouxeram mais algumas questões aqui sobre como abordar como intensificar as medidas, no caso, contra a violência doméstica, contra o feminicídio, qual a média de atendimento para homens que procuram ajuda com psicólogo. Isso aí, essa pergunta é uma pergunta estatística, eu acho que já seja um pouco complicado de responder assim de cara. Eu gostaria de trazer um ponto, é uma pergunta que toda hora me vem e agora fugiu da cabeça de novo. Mas, bem, deixa eu tentar lembrar aqui. Acho que foi nesse campo aqui da média, não foi? Beleza, eu perdi a pergunta de novo. Ah, tá. Bom, Tá. Lembrei. uma coisa muito complexa, Nicolas, você deve ver isso na sua turma. Pouquíssimos homens ainda aceitam fazer terapia, aceitam passar por um processo terapêutico. Tanto que geralmente numa sala de 50 estudantes para psicologia, vão ter aí 3 estudantes homens. Então é um interesse muito pequeno por parte dos homens. Então, eu não sei se existe uma estatística de atendimento para os homens. Eu desconheço. Homens que procuram ajuda. Eu sei que em Franca, o CRAS Norte, o CREAS, através de um psicólogo que chamava Éder, ele fazia um trabalho com os homens de ressocialização, mas antes deles serem presos. Quando eles às vezes estavam, né, já tinha tido denúncia de violência, ele estava tentando fazer esse trabalho com os homens. Então, eu sei que esse trabalho ele já existe, agora eu não sei falar sobre a procura, o índice, essas questões mais de pesquisa. Gente, eu tô aqui agora, eu fiquei meio chocado, estão mandando uma mensagem no grupo que eu tô meio perdido. Falaram que o grupo do evento é falso porque a gente não mandou link nenhum pra pessoa acessar, gente. O que a gente mais fez foi mandar link. Então, né? Bom, lembrei a pergunta aqui. No caso, quando tem questão a respeito, por exemplo, de assassinato, essa pessoa mostra que tem intenção de realizar novamente, o psicólogo tem margem, no caso, pelo Código de Ética, para poder denunciar, no caso, se tem intenção de cometer um novo crime. No caso da violência doméstica em clínica, está atendendo o paciente, ele confessa que é um agressor e demonstra a intenção em realizar uma nova agressão. Como que a gente lida nesses casos? Corre e liga para o Conselho Federal, tenta buscar ajuda ou já pode fazer a denúncia diretamente? Como lidamos nessa questão? É uma situação muito difícil de acontecer, porque geralmente os agressores eles não vão admitir que eles querem fazer isso. Geralmente eles vão falar que a intenção foi gerada pela mulher, que eles foram provocados, que eles foram levados ao extremo. Então, eu acho muito complexo isso acontecer, porém, se acontecer, é nosso dever como psicólogo denunciar. Então, às vezes até informar esse paciente, falar assim, olha, isso que você está me falando, eu vou ter que reportar, porque você tá me falando que você tá, como que fala? Você está ameaçando uma mulher, né? Então, como você está colocando a vida dela em risco, eu vou ter que tomar uma providência a respeito. Só que é uma coisa muito delicada, né? Você tem que sentir se você vai falar isso para o seu paciente. Você pode fazer uma denúncia anônima. Se você sente que uma mulher está correndo perigo, principalmente agora na pandemia, parece que foi liberado para qualquer pessoa fazer denúncias anônimas. Existe a Patrulha Maria da Penha, que são policiais que vão até a casa das pessoas, visitarem, ver o que está acontecendo, fazer uma investigação.
Então, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. Pode fazer uma denúncia anônima. Eu acredito que seja isso, mas dificilmente um agressor ele vai te falar em sessão o que ele pretende ou não fazer. Sim, sim. E até questão que a maior parte das psicólogas são mulheres, né? Então, se ele fala isso no consultório, acho que informar ele talvez não seja a melhor alternativa. Sinto o clima, vejo o que está acontecendo ali, preze também pela sua segurança. Até porque a gente às vezes acha que conhece o paciente, mas não. Então, a gente está quase acabando, faltam 5 minutos para a gente poder acabar. Tem mais algum tema que você gostaria de trazer? Alguma questão? Trazer a questão, então, da gente não achar que é um tema batido, de não. A gente não se revoltar contra mulheres também, que às vezes acham esse tipo de relacionamento certo, que querem, que escolhem estar nesses relacionamentos, porque existem muitas coisas por trás disso tudo. E às vezes elas vão precisar da nossa ajuda ali em algum momento. Então, assim, se possível, não abandone sua amiga, sua mãe, sua irmã, se ela está numa situação como essa e você não concorda. Ao contrário, demonstre apoio, se posicione, fale que você está ali, porque às vezes em algum momento ela vai precisar do seu apoio. E é E isso, eu estou à disposição. Gosto muito de trabalhar com as causas femininas, com relacionamentos. Com certeza, todo mundo já passou por alguma experiência de relacionamento abusivo. Então a gente precisa trocar e conversar e rever essas coisas. é, Pedir para vocês me seguirem no Instagram também, que lá eu costumo colocar alguns conteúdos sobre psicologia, sobre o meu trabalho no CRAN, no Conselho da Mulher e no Escutativa. E é isso. Agradecer a vocês por esse assunto, por esse convite. e tem uma questão também interessante, que eu até estava conversando com uma amiga minha psicóloga, também conheci pela Braps até, a Diana, e ela estava falando que ela trabalhou num centro que fazia esse atendimento, no caso de suporte, atendimento psicológico internacional para mulheres em situação de violência, e que muitas vezes uma vitória, um sucesso no atendimento, não era que a mulher deixasse o marido, mas que conseguisse se impor mais na relação. Porque realmente deixar aquele cenário, até pela dependência financeira, dependência emocional, trabalho com os filhos, muitas vezes a mulher está no exterior, o que complica mais ainda a situação, é inviável para ela naquele momento. Então, ela se mantém no relacionamento, mas começa a se impor mais e resistir ou cessar com a violência no meio do relacionamento, levando questões, levando mais até conscientização também. Não sei dizer assim se cessam as violências, se vai cessar o abuso, mas para se manter, para ter considerado sucesso, eu imagino que pelo menos haja uma redução. Então, muitas vezes é uma questão de levar a mulher a se impor, a descobrir seu lugar também no relacionamento, a não se culpar pelaquela situação. Então, é um trabalho, sim, que é feito. Muitas vezes vai ver o paciente, mas ela continua naquela situação, não avancei em nada na terapia, não está tendo resultado e tudo mais. Mas não, é uma vitória mesmo que você consiga que ela se veja melhor, trabalhe a sua autoestima, a sua visão de si, entendeu? Isso. Se ela se empodere, que se ela conseguir colocar limites, tentar pelo menos caminhar rumo à sua independência financeira, voltar a ter amigos, né? Voltar a ter contato, fortalecer os vínculos com os familiares, isso tudo já é uma vitória. Isso Marina, tudo é prevenção. quero agradecer demais pela presença hoje, pela fala hoje. Já são 6h59, daqui a pouco o Instagram está nos encerrando. Agradecer demais, você falou muito bem, todo mundo gostou. Para a pessoa que está achando que a live não está acontecendo. Então, quero agradecer demais a participação. A fala hoje foi muito importante, trouxe questões muito bem e abriu com chave de ouro a nossa semana de psicologia. Então, gente, hoje o encontro foi curtinho, mas a gente tem outro encontro amanhã, tem outro na quarta, tem outros 2 encontros na quinta, na sexta também são 2. No sábado tem mais 2 encontros também. Então, a semana está movimentada. A gente vai falar
com uma mulher que trabalha na Secretaria de Atendimento, na Secretaria da Mulher de Pernambuco. A gente vai falar com uma psicóloga também que trabalha em centro de atendimento e violência doméstica. A gente vai falar com uma autora que escreveu um livro sobre violência simbólica. A gente está com um psicólogo que vai trazer diversas questões sobre violência doméstica no aspecto público, de assistência social. Tem um ponto lá que é muito importante, que é a sociedade enquanto cúmplice da violência doméstica, que vai ser abordado na roda de conversa. Tem a da música, que vai ser com a Estela, que é advogada. Então, a gente vai trazer esse tema por diversas visões diferentes, por diversos aspectos, por diversas áreas. E eu quero convidar todo mundo a participar. Acompanhe lá no grupo. Eu vou mandar o link dos outros grupos lá também para vocês. E fiquem por dentro de tudo, que vai ser muito boa essa semana. Marina, super bem-vinda a participar com a gente de mais eventos. Se tiver proposta, se quiser trazer algum tema, manda mensagem. Estaremos sempre à disposição. Tá ok? Você é uma pessoa incrível e a live foi fantástica. Muito obrigada a vocês também. Gratidão. Boa noite a todos e vamos participar dos outros eventos. E, gente, aí, ó, link, número de denúncia 190, 100 que é por direitos humanos, 180 também faz denúncia. Denunciem. E a palavra de verificação é autoestima. Anotem que o link vai ser enviado logo lá para vocês poderem fazer a inscrição. Marina, pedindo no Instagram, manda aí que ainda dá tempo. @psimarinacaluf. Segue lá para a gente trocar uma ideia. Vou mandar lá no grupo também para vocês. Então, sigam ela, acompanhem o trabalho, porque ela está sempre trazendo essas questões. Ela falou que trabalha no CREM, não é isso? CREM. Troquei assim. No CREM. E está sempre no Instagram. Então, aproveitem, tá bom? E é isso, gente. Aliás, gente, quem quiser mediar as próximas lives, estará super bem-vindo, tá? Me manda mensagem no privado que eu chamo para poder ficar aqui, porque eu realmente preferia que essa fosse uma conversa entre duas mulheres abordando o tema, porque eu tô de intruso aqui. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos, tá bom? Acabou sim, gente. Adeus e até amanhã. Amanhã está de volta aí. Até. Tchau, tchau.